O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outro ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Deus, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos já na metade do mês de setembro, mês em que a Igreja nos exorta a dar especial atenção à Palavra de Deus. E quando nós abrimos os nossos ouvidos e buscamos ler e meditar a Palavra de Deus, através da Palavra de Deus nós aprendemos a andar na presença dEle, conforme nós cantamos no Salmo de resposta. E quando nós andamos na presença de Deus, iluminados pela sua palavra, nós não vamos tropeçar. E se porventura tropeçarmos, Ele, que é nosso auxiliador, vai fazer com que nós levantemos e prossigamos o nosso caminhar. E a palavra dele nos consola, nos anima, nos coloca sempre na sua presença. E quem está na presença dele, isto é, procura seguir os seus ensinamentos, está pronto para servir aos irmãos e irmãs. É disso que nos fala a palavra de Deus neste domingo. A primeira leitura do livro do profeta Isaías apresenta-nos o terceiro cântico do servo sofredor. O profeta Isaías nos apresenta o primeiro, o segundo e o terceiro canto do servo sofredor. Hoje, a leitura primeira nos mostra a passagem que este servo sofredor é uma antecipação do que veremos em plenitude se realizar em Cristo Jesus. Evidentemente, o profeta Isaías fala séculos antes de Cristo, mas se nós observarmos bem, quem é que tem os ouvidos atentos à vontade do Pai? Quem é que obedece em tudo ao projeto do Pai? Quem é que, mesmo encontrando resistências, obstáculos, mesmo sendo perseguido, maltratado, caluniado, blasfemado, levado à paixão e morte na cruz, e permaneceu
firme no propósito de realizar a vontade do Pai? É o próprio Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador. Portanto, o profeta está nos mostrando que quem se dispõe, abre os ouvidos e está sempre atento à vontade do Pai e procura realizá-la em sua vida, mesmo encontrando obstáculos, dificuldades, resistências, mesmo quando for perseguido, vai sair vencedor. Por quê? Porque o próprio Deus vai ser o seu auxiliador. Deus auxilia, Deus se faz presente, Deus é Deus conosco, toda vez que nós nos dispomos a realizar em nossa vida o seu projeto. É isso que nos ensina a primeira leitura. No Evangelho, Jesus, que já havia no próprio Evangelho de Marcos anunciado aos discípulos a boa nova do reino, Jesus que já havia feito tantos prodígios, milagres, curas, Jesus que havia feito uma multidão de pessoas que queriam segui-lo de perto porque ficavam encantadas com o seu ensinamento. Agora, na segunda parte do Evangelho, Jesus quer saber o que as pessoas estão pensando acerca dele, quem eles acham que ele é. Por isso, no Evangelho de hoje, ele pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas sobre mim? O que eles pensam que eu sou? E eles responderam: alguns pensam que és João Batista, outro que és Elias, outro algum dos profetas. E Jesus, não contente, perguntou agora diretamente aos discípulos, isto é, aqueles que estavam mais próximos dele, que no Evangelho de Marcos também, de modo particular, no capítulo 2 e no capítulo 4, Marcos faz questão de dizer que Jesus ensinava a multidão, mas depois, em casa, a sós, ele dava como que uma aula particular, uma catequese para os discípulos, ensinando-lhes tudo detalhadamente, tirando todas as dúvidas deles, razão pela qual Jesus agora pergunta: não interessa o que os outros estão pensando, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Pedro, que respondia sempre em nome dos outros por causa da sua liderança natural, ele diz: tu és o Messias, o Filho de Deus, o ungido de Deus, que os profetas anunciaram e que deveria vir para nos salvar. A resposta de Pedro é acertada. Então Jesus disse: olha, não quero que comuniquem isso agora a ninguém. Porque Jesus sabia que todos os demais pensavam que ele fosse sim o Messias, mas não da forma que o Pai lhe pediu para realizar a sua missão. Pensavam que ele ia ser um rei forte, mais poderoso do que Davi, do que Salomão, que ele ia ter um exército que iria vencer todos os outros povos, iria dominar todas as nações. E Jesus mostra agora no ensinamento aos discípulos que a missão que ele recebera do Pai é diferente do messianismo deste mundo. Ele não veio para ser um dominador aqui na terra, um rei da terra. Ele veio para reinar em nossos corações, para ser o Senhor da vida e da história. Portanto, o seu reino não é deste mundo. Ele vai reinar sim, mas não com a força do exército. Ele vai reinar passando pela paixão,
pelo sofrimento e entregando a sua vida na cruz por amor para nos salvar. Quando Jesus falou isso, Pedro, que havia respondido acertadamente, dizendo que ele era o Messias, também ele não aceitou. Mas isso nós não queremos que aconteça com você, nós te amamos muito, isso não pode acontecer. E Jesus então diz para ele: tu, Pedro, pensas como os homens, não pensas como Deus, mas a vontade de Deus é que eu tenho que fazer este caminho da paixão e morte para poder ressurgir e triunfar. Então, ele começa a preparar os discípulos, dizendo: e se vocês quiserem me seguir, também vocês devem estar dispostos a assumir a sua cruz, tomar a sua cruz a cada dia e seguir, pois quem quer salvar a sua vida vai perdê-la, e quem entrega a sua vida por amor, no serviço aos irmãos, na doação aos irmãos e irmãs, este vai ganhá-lo. E é este o grande ensinamento do Evangelho. Razão pela qual na segunda leitura, São Tiago, discípulo de Jesus da primeira hora, ele que havia entendido bem o ensinamento de Jesus, ele nos diz na segunda leitura de hoje, na sua carta: fé sem obras é morta. Se nós dizemos que temos fé em Deus, mas não manifestamos esta nossa fé com obras de caridade, fazendo bem, expressando o amor de Deus aos irmãos e irmãs, esta fé não vale para nada. A fé, ela precisa ser acompanhada de obras de caridade. Isto é, de serviço concreto, de doação da própria vida, como Jesus o fez, por amor aos irmãos e irmãs. Peçamos, então, neste domingo, a graça de, primeiramente, estarmos sempre de ouvidos atentos, prontos para acolher a sua palavra e acolher em nossa vida a sua vontade e nos prontificarmos para realizá-la. E que Ele, conforme ensina aos discípulos no Evangelho, nos ajude a descobrir quem Ele é de verdade, não para os outros, mas quem é Jesus para mim hoje, o que Ele significa na minha vida. Ele reina de verdade no meu coração, no coração da minha família. Ou Jesus é um Deus distante? Ele é o Deus que caminha comigo, Ele é o meu auxiliador, eu confio nele, eu tenho certeza que em todos os momentos da vida Ele me ampara. E o que eu preciso fazer para andar sempre na sua presença, como nos ensina o Salmo de resposta? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,